Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, boa noite a todos. Louvamos a Deus pelo início que o Departamento de Família dá nessa noite em relação aos cultos. Na verdade são nas terças, mas de forma oficial estamos abrindo neste ano 2026 o culto ao nosso Deus em favor e pela família. E sabemos como é glorioso isso, um Deus que institui algo tão tremendo, valioso e importante. E essa é a causa, meus irmãos, porque o inimigo das nossas almas luta de forma veemente, investindo todos os recursos, quer sejam os recursos espirituais, usando o seu exército, os demônios contra a família, os recursos humanos, usando, infelizmente, pessoas, muitas vezes enriquecendo as próprias pessoas para com seus bens, possam investir na ideologia contra a família, em propagandas contra a família. E o caso mais recente agora foi o carnaval. Eu não sei como é que crente ainda pode gostar de algo tão terrível e demoníaco. Não tem como conceber na mente e absorver isso sabendo que é algo totalmente carnal, demoníaco, quando uma escola de samba faz com que, tentando de forma estratégica dizer que a família tradicional bíblica fica enlatada, conservada. Só que esqueceram de entender o que é estar em conserva. Acabou que a propaganda foi uma das melhores propagandas. Que impressionante, pastor, que uma escola de samba faz sem entender de fato o que é ser conservador. Enfim, meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Efésios capítulo de número 5, eu quero ler alguns textos com os irmãos, em Efésios capítulo de número 5, apesar que o tema deste ano é sobre a armadura de Deus na vida da família, e eu não vou falar de forma específica sobre os instrumentos ou o que a armadura tem, mas nós estaremos apenas dando uma introdução, porque durante um ano, no culto da família, estaremos falando sobre isso, sobre a importância da família estar armada com armas espirituais para lutar e assim também ser vencedora como ela é em Cristo Jesus. Mesmo assentados, eu quero ler apenas alguns versos e depois então estaremos assim falando o que o Senhor Deus quer nos ensinar nessa noite. Efésios capítulo de número 5, versos de número 3 em diante, está escrito assim: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes. Por isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é o que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriague com vinho, por isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito,
falando entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, sou instrumento em tuas mãos e assim desejo ser sempre. Peço, Deus, que teu Espírito Santo visite cada vida nessa noite, que cada família seja poderosamente impactada pela ação do teu Espírito Santo. A tua palavra é verdade, ela é luz, é direção, é a orientação necessária para a família. Ela é o norte, Senhor, que precisamos todos os dias da nossa vida, nas adversidades, nas lutas diárias. A tua palavra, Senhor, ela é necessária em nossa vida em todos os contextos. Por isso rogamos o Senhor, fale conosco, porque a tua palavra, volta a dizer, é poderosa e maravilhosa. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus, e você diz, amém. Meus amados, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta muito fantástica, maravilhosa e de grande ensino para a família. Ela tem muitos ensinamentos de como devemos viver. De forma mais específica, já no final dessa carta, capítulos 5 e 6, nós vamos perceber Paulo dando instruções importantes na convivência da família. A postura do marido, a postura da esposa, como o pai deve conviver, os pais devem conviver com seus filhos, como os filhos devem tratar os seus pais. Chega até o momento de ele mostrar como a vida cristã, ela deve ser exercida de forma cotidiana. Também nós vamos perceber que ele vai falar sobre os frutos ou as situações em que aqueles que vivem em trevas, o que de fato eles cometem, mas também ele vai mostrar que como aquele que está na luz, como deve reprovar as trevas. Nós vamos perceber dentro da estrutura desses 2 capítulos, volto a dizer, não vou entrar de forma minuciosa em relação à armadura de Deus, falada aqui no capítulo 6, mas eu quero dar apenas uma introdução e falar um pouco sobre esse contexto espiritual que a família enfrenta nos dias atuais. Diante disso, eu gostaria de falar sobre o primeiro chamado que o Senhor nos traz a uma guerra espiritual. Meus irmãos, a guerra espiritual, ela é verdadeira, ela é muito mais real do que respirar. Existem sim demônios, existe sim o diabo, existe sim. Nós não podemos ficar achando que muitas coisas que acontecem dentro do nosso lar é normal. Não tem como. Às vezes quando nós consideramos algumas coisas normais dentro da nossa casa, é que talvez está nos faltando um certo discernimento espiritual. Um dom tão necessário e muito pouco buscado nos dias de hoje se chama dom espiritual, ou discernimento de espíritos, melhor dizendo, que é um dom dado pelo Espírito Santo para discernir se aquilo que está acontecendo é carnal, é demoníaco ou é espiritual. Já vi várias vezes o próprio diabo utilizar de muitas pessoas, até mesmo falando em línguas estranhas, pasmem, e nessas línguas estranhas, que também é um dom do Espírito, variedade de línguas, que o Espírito Santo também concede aos homens, muitas vezes utilizando em meio de pessoas que aparentemente estavam adorando o Senhor, cheias do Espírito, mas muitas vezes usando línguas estranhas com uma conotação de amaldiçoando o ambiente. Então, meus irmãos, nós não podemos entender que é apenas a luta carnal. Gálatas fala que existe poder da carne, a maledicência, a bebedice, a bebedeira, ou outros termos que usam, muitas vezes o vício, às vezes é o poder da carne, mas enxertada nisso existe uma ação espiritual, e não é uma ação divina, não é uma ação de Deus, mas do Satanás, que muitas vezes tenta escravizar o homem naquilo que ele considera muitas vezes ser bom, e deve ser muito preocupante isso. Contudo, o apóstolo Paulo vai nos mostrar, principalmente, eu volto a dizer nessa carta aos Efésios, lembrando que a nossa vida cristã não é uma vida que deve ser levada de qualquer maneira. Existem sim consequências perigosas
para a família que se afasta de Deus. A vida espiritual, meus irmãos, não é um passeio. Vida familiar não é apenas um passeio, não é oásis, a gente sabe disso. Há lutas veementes e nós precisamos despertar para tais coisas. Interessante que nós vamos perceber que quanto mais estivermos fortalecidos no Senhor, mais poder do alto nós teremos, mais revestidos seremos nos dias ruins, nos dias maus, e nós vamos ver isso também. Percebam que a família, ela enfrenta várias coisas, ela enfrenta lutas físicas, limitações, ela enfrenta crises financeiras, ela enfrenta cansaço, ela enfrenta na área emocional conflitos, ansiedade, frustrações, enfrentam mágoas por causa do divórcio, mágoas por causa de um rompimento, mágoas porque o filho desobedeceu o pai, mágoas porque a mãe se chateou com o filho, e muitas vezes, meus irmãos, ficam anos e anos sem conversar, sem ter perdão, sem haver nenhum tipo de conversa, e isso vai a cada ano se asseverando, as coisas vão se agravando, e de repente o filho chateado com a mãe se torna pai ou mãe. Isso vai levar para os filhos, o que recebeu do pai muitas vezes leva para os filhos, e aí, meus irmãos, uma bola de neve perigosa. As lutas espirituais, como nós dissemos inicialmente, problemas muitas vezes espirituais de tentação. O inimigo sabe que o marido tem fraqueza com mulher e começa a colocar outras mulheres mais do que a própria esposa. Percebe que a mulher, ela tem uma inclinação muito grande em se envolver com outros homens. O inimigo, como sabe disso, ele vai colocar outros homens no meio do caminho. Ele percebe que no meio dos filhos há fraquezas, existem fraquezas. Ele usa a internet, usa tudo quanto for necessário. Toda ferramenta que Satanás puder usar, ele vai usar contra as famílias. E nós precisamos ter um entendimento bíblico sobre isso. Precisamos viver essa realidade e não podemos fechar os nossos olhos. Nós não podemos fugir dessa realidade, porque fugindo, meus irmãos, não vai resolver, o conflito vai permanecer. Essas coisas são diárias. Eu não sei qual o problema severo que a sua vida em relação aos filhos, a esposa ou marido estão enfrentando, mas o fato é que existem sim guerras espirituais sendo lutadas dentro do nosso próprio lar, na nossa vida, na nossa casa, no quarto que você deita. Existem sim lutas espirituais. Portanto, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que mediante ou diante de tantas aflições, também existe um Deus poderoso que nos ajuda. É o maior interessado em ver a nossa família feliz, é o maior interessado em investir na grandeza do seu poder em nós, para que as famílias sejam plenamente abençoadas. Meus irmãos, eu sempre brinco com a minha esposa, se eu conhecesse Luana com 15 anos de idade, eu já estava casado com ela, e se eu soubesse que ter filho era tão bom, eu casado, depois de 15 anos, aos 18 anos, já tinha uma leva de 10 filhos em casa. A minha esposa fala: tome cuidado, meu filho, vá devagar, porque é muito bom. Dá trabalho, dá, mas é muito bom. E nós vamos perceber que o Senhor, pelo interesse que Ele tem em relação à família, Ele é interessado a te dar vitória nessa noite. Ele é o maior interessado em ajustar a sua vida familiar. Ele é o maior interessado em abençoar de forma poderosa o seu lar. Apesar que o inimigo luta contra, mas quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem poderá vencer o Deus Todo-Poderoso? Ninguém pode contra o nosso Deus. Sendo assim, algumas coisas precisamos refletir nessa noite. A primeira coisa que nós vamos perceber nesses textos que nós lemos é que para de fato termos uma família abençoada e termos realmente forças espiritualmente, nós precisamos ter algumas atitudes, e elas são importantes, e está justamente nos versos 3 ao verso de número 5. A família, ela precisa rejeitar toda e qualquer impureza. Olha só o que nós lemos: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira,
Não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Percebam uma coisa: a família, ela precisa rejeitar urgentemente toda essa cultura que é colocada no meio da família em relação às impurezas sexuais. Hoje, meus irmãos, não é mais imoralidade o marido ter mais de uma mulher. Não existe mais imoralidade de uma mulher ter mais do que 2 maridos. Hoje existe relacionamentos em que 3 pessoas estão envolvidas num triângulo amoroso. A Bíblia e o Senhor Deus nunca ensinou isso em suas santas escrituras. O Senhor Deus nunca incentivou a nenhum dos seus servos ser poligâmico em relação à sua vida matrimonial. Para os irmãos terem ideia, a poligamia surge no mundo, e um dos que tornou para si mais de 2 mulheres foi Lameque, filho de Caim, que outrora houvera matado o seu próprio irmão chamado Abel, que outrora o próprio Deus, no capítulo 4 de Gênesis, chegando-se a ele, disse: olha, Caim, o pecado bate à porta do seu coração, mas cabe tu, Caim, dominar este pecado que bate à porta do seu coração. E o que estava batendo na porta do coração de Caim? A inveja, o ódio em relação ao seu próprio irmão. Ele não aceitara o que Deus houvera dito: olha, Caim, a sua oferta foi rejeitada. O Senhor não rejeitou Caim, meus irmãos. O que foi rejeitado foi a oferta de Caim. Mas infelizmente, por causa da queda, por causa do coração pecaminoso, a interpretação é totalmente errônea, e vai lá e ele conclui o que estava em seu coração: matar o seu próprio irmão. E por causa de uma morte realizada pelas próprias mãos de Caim, infelizmente, a sua descendência, como Lameque, o primeiro homem a receber para si mais do que uma mulher. Mas não vemos nenhum texto bíblico das Santas Escrituras o Senhor validando ou autorizando tal conduta. Então Paulo está falando que a família, ela deve rejeitar qualquer sexualização, seja de forma precoce ou ilegal. É evidente que o namoro entre casais casados é totalmente abençoado. Nós não podemos de forma nenhuma antecipar aquilo que Deus não autorizou. Nós não podemos acionar ou tornar o motivo da nossa vida aquilo que Deus não abençoou. Então Paulo está dizendo: olha, fujam de toda imoralidade sexual. E nós sabemos hoje, meus irmãos, que há uma investida poderosa do inimigo das nossas almas. Quando ouvimos um relato aí de investigação de Epstein. Pastor, repita aí por gentileza, o senhor é poliglota. Jeffrey Epstein. Thank you. Que se investiga, meus irmãos, atrocidades. Se é verdade, não é, eu sei de uma coisa: nos bastidores da vida, e não apenas os bastidores da vida, mas dos poderes políticos, de pessoas ricas, tem muita coisa que talvez ainda não tomamos ciência. Na internet, meus irmãos, existe um lado obscuro da internet. Está ali Demétrio, doutor nessa área. Hoje teve uma palestra maravilhosa de manhã, não foi, Demétrio? Maravilhoso. Até eu conversando com ele, que seria muito interessante nós um dia de domingo de manhã falarmos sobre essas questões tecnológicas, porque estão sendo muito utilizadas para mentir. Meus irmãos, coisas são sérias. A obscuridade, Instagram, WhatsApp, Facebook, são armas, são ferramentas maravilhosas, mas também são ferramentas que o próprio inimigo se utiliza. Então nós precisamos fugir. Essa é a orientação de Paulo. Precisamos fugir de toda imoralidade. Precisamos fugir do relativismo moral. E Paulo vai falar: olha, fujam de toda impureza ou avareza, que isso nem quer que sejam mencionadas entre vocês. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado
com tudo isso que está acontecendo. Paulo está nos dizendo que a família, ela deve rejeitar qualquer tipo de impureza. Paulo também, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele fala sobre que o relacionamento, ou seja, o momento de comunhão entre marido e mulher, o lugar onde que eles deitam, onde que eles descansam, não pode ser imaculado, não pode haver nenhum tipo de coisa que possa ofender o próprio Deus. Ele fala que devemos fugir da idolatria, do dinheiro, avareza. Isso é sério, meus irmãos. O dinheiro hoje, ele problematiza as famílias. Existem casais que estão separados porque o marido perdeu o emprego, porque a esposa, devido a algum motivo, não tem mais condições de ajudar. Vivemos esse problema e nós não podemos fechar os olhos. E quando um dia o presbítero Fábio falando sobre questões financeiras, e devo concordar, presbítero Fábio, dinheiro também é algo espiritual. Tanto é que a menção que a palavra de Deus fala é que nós não podemos servir a dois senhores. Que tipo de senhor são esses? Nós podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. O dinheiro é um instrumento maravilhoso. Eu volto a dizer, eu sempre orei ao Senhor para que Deus enchesse os bolsos dos membros dessa igreja, que as contas bancárias estejam gordas. Mas para quê? Para se achar, para gastar com aquilo que não é pão, para investir naquilo que talvez nunca terá um retorno, e muitas vezes se é investido naquilo que não é pão, naquilo que não é necessário. Investimos em muitas besteiras. Existem pessoas que têm problemas com transtornos de acumulação, não precisa comprar aquilo, mas são compulsionados a comprar aquilo que não tem necessidade. E vemos isso hoje. Esse meu celularzinho, meus irmãos, foi um presente da minha esposa, um iPhone 11, tem mais de ano. Para alguns já é obsoleto. Hoje as pessoas querem 17 e nem sabem usar todas as ferramentas do 11, mas quer um 17. Lembro-me um dia de um tocador de teclado, esqueci o nome dele. Ele fala: pastor, eu só compro outro teclado quando eu souber pelo menos 95% daquilo que eu sei do teclado que eu uso. Então às vezes estamos comprando apenas por questões de câmera, mas esse é o consumismo. O Brasil está no índice dos maiores consumidores do mundo inteiro. Há um endividamento fora do comum. E muitas vezes o endividamento não é por questões que a pessoa teve algum problema, alguma surpresa, surgiu algo e de repente ela precisou investir aquilo que não tinha. Mas muitas vezes o nosso endividamento é por causa da irresponsabilidade financeira, e nós não nos atentamos que também isso é espiritual. Isso pode mexer com a nossa família, isso pode de uma certa forma mexer com as estruturas familiares. Paulo fala: não sejamos avarentos. A família deve rejeitar tudo aquilo que é impureza. A família, na verdade, que não vigia na sua pureza, ela está abrindo brechas espirituais, ela está abrindo brecha para o inimigo, porque o inimigo só quer um pezinho para detonar, destruir, como diz os mineiros, avacalhar a sua vida e família por completo. Muitas crises familiares começam com pequenas concessões. Começa com entretenimento, que às vezes é tóxico, uma conversa que parece ser imprudente no WhatsApp, despretensiosas, com dúbio sentido, ou uma prioridade financeira de forma errada. Paulo também vai nos ensinar que uma família que deve andar na luz, ela precisa entender que as trevas, elas sempre irão gerar obscuridade. Haverá vida trevosa na família, mas uma família, ela precisa andar na luz. Olha só para o capítulo de número 5 de Efésios, a partir do verso de número 6. Paulo vai dizer o seguinte: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Então vivam como filhos à luz. Nós não podemos mais viver como nós éramos antes.
É claro que aqui, meus irmãos, eu não quero dizer, e é evidente, que existem mulheres talvez nessa noite, que os seus maridos não são ainda crentes. É bem possível que existem homens em que suas esposas não ainda encontraram essa beleza da luz de Cristo. Talvez você, pai ou mãe, os seus filhos ainda não tiveram experiência profunda com o Espírito Santo. Ou você até mesmo filho, não tem os seus pais que não são evangélicos. Me recordo agora de um testemunho que o próprio pastor Arimateia, num dia de quarta-feira, deu aqui no púlpito dessa igreja, no dia de hora nona. Arimateia, o pastor Arimateia, que hoje é obreiro nosso ali na cidade de Pedra Lavrada, aqui na região do Curimataú. Ele não era crente, nem ele nem a esposa. As suas duas filhas, bem pequenas, confessaram Jesus e começaram a ir para a igreja. E elas entenderam que precisavam também jejuar. Eram pequenas. E começaram a jejuar. E todas as vezes que tanto, principalmente o pai e ele, falavam: por que vocês não querem comer? E às vezes ele, bravo com a situação, porque as filhas não queriam comer, ele batia nelas, deixava-as de castigo, porque não entendiam que as filhas estavam jejuando para que um dia o Espírito Santo convencesse o próprio pai do seu pecado e a mãe de todo o problema. E elas passaram várias vezes sendo castigadas, no bom sentido, pelo pai, porque o pai não tinha o entendimento espiritual que aquelas crianças estavam tendo. Porque a Bíblia nos fala que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Quando elas jejuavam, então um dia ele se quebranta, confessa a Jesus e a sua vida é salva. Quando ele tem entendimento, as filhas compartilham com ele: pai, você sabe por quê nós não queríamos comer? O pai: por quê? Era sempre indagação da minha mente. É porque estávamos jejuando para que o Senhor confessasse esse Salvador Jesus Cristo como seu Senhor da sua vida. Então, meus irmãos, nós não podemos a partir daí viver como éramos. Andar na luz significa sermos transparentes. A família não pode ter segredos. A família não pode de forma nenhuma ter esconderijos um para com o outro. Lembro-me um dia uma briga que um casal teve. Um homem chegou bufando, falou: pastor André, estou chateado. Por quê? Porque de madrugada a minha esposa quis desbloquear o celular com a minha digital. Eu falei: por que esse segredo, meu filho? Meus irmãos, lá em casa, minha esposa tem acesso ao meu celular, os meus filhos também têm acesso ao meu celular, e eles sabem a senha, não há necessidade de esconder. E muitas vezes o próprio inimigo das nossas almas se utiliza dos segredos familiares para gerar chifre em cabeça de coelho. Volto a dizer, é chifre em cabeça de coelho. Porque ele percebe que ali há uma brecha. Esconder. A mulher, meus irmãos, já começa a imaginar o quê? Está me traindo. Tem coisa errada. Me mostra o seu celular. Não, não vou mostrar não. Você não confia em mim não? Esse é o argumento, né? Você não confia em mim não? Mas a verdade é que segredos geram situações constrangedoras. E volto a dizer, não subestimemos o inimigo das nossas almas. Não vamos subestimar aquele que quer ver a sua vida destruída, acabada, e ele quer rir enquanto a sua família está destruída. Não pode haver de forma nenhuma segredos. É isso que Paulo está falando. Nós não podemos andar nas trevas. Andar na luz é transparência. Andar na luz é entender que existe sim a importância de ter o arrependimento familiar. Meus irmãos, quantas vezes eu já errei como pai e precisei humildemente pedir perdão para os meus filhos porque eu errei. Não, pastor, pai não pode demonstrar para os seus filhos porque vai demonstrar fraqueza. Sabe o que estamos ensinando para os nossos filhos? Sejam orgulhosos. Não perdoa os seus filhos, nem peça perdão. A luz nos ensina que o arrependimento é necessário. A luz nos ensina a importância de uma devocional no lar, uma leitura bíblica, a importância de estarmos reunidos e louvar o Senhor. A luz, andar na luz significa
que diante da família haverá uma correção amorosa entre os membros. A luz faz isso, ela quer esclarecer, ela quer desvendar, ela quer tirar todo o tropeço, ela quer tirar e fazer com que você enxergue o abismo que está diante de você. Por isso a palavra do Senhor diz que a palavra dele é luz para o caminho e lâmpada para os meus pés, para que possamos enxergar o que está diante de nós. E muitas vezes, porque estamos em trevas, não conseguimos enxergar uma pedrinha que possa ser aquela que poderá nos fazer cair. Muitas famílias estão doentes emocionalmente, porque vivem ou estão escondendo feridas, não querem abrir. Saia das trevas hoje, compartilhe com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, a mágoa que está no seu coração. Muitas vezes você, mulher, está com a mágoa, porque mulher tem um HD externo, meus irmãos, fantástico. Mulher é um negócio fantástico na mente, é um negócio espetacular. Ela lembra de detalhes de 1994 e lá vai burdoada. É impressionante. O homem não. O homem já deleta as coisas muito mais rápidas. Tanto é que quando a mulher vai perguntar, tu não se lembra não? Eu falo assim, não estou lembrando mais disso não. Mas a mulher não. A mulher é diferente da gente. Ela lembra de coisas, e principalmente se ela ficou chateada. Meus sentimentos a todos os homens casados deste lugar. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Cadê o amém dos homens? Vocês estão com medo da esposa de vocês, né? Está aí do ladinho. A luz nos ensina que as mágoas precisam vir à tona, precisam chegar. Elas precisam muitas vezes ser verbalizadas, porque estão incrustadas ali. São manchas, sinais terríveis, que muitas delas criam um câncer espiritual, e as raízes desse câncer está tomando todo o seu ser, e elas precisam ser arrancadas. E muitas vezes está utilizando o termo, o dia que o Senhor me tocar eu vou pedir perdão. Meus irmãos, a Bíblia nos fala no Evangelho de João, que muitos estão em trevas porque eles estão vivendo no ódio, e as trevas lhes cegaram os olhos. A luz, ela revela a necessidade de verbalizarmos as emoções que estão feridas, para que sejam curadas. E aquelas pessoas que ao ouvirem as mágoas, não podem também retrucar ou responder com mágoa. É necessário haver restauração, cura emocional entre as famílias, porque volto a dizer, o inimigo das nossas almas não tem o poder da onisciência. Ele não pode ler os pensamentos, mas ele consegue ler os nossos comportamentos. E é por isso que ele sabe aonde atingir. E é por isso que ele sabe como fazer e agir. Os irmãos lembram da situação de Jó? Olha, vamos ler o livro de Jó. O inimigo das nossas almas não estava satisfeito de Jó ter perdido os filhos, de Jó ter perdido a sua herança, de Jó ter perdido os bens. Ele estava insatisfeito, ele queria mais. Você acha que o inimigo da sua alma, das nossas almas, só te quer ver mal? Ele quer, volta a dizer, destruí-lo completamente e distanciá-lo de Deus. É o grande propósito e mais veemente propósito que ele tem. É por isso que Paulo está falando, olha, saiam das trevas, venham para a luz. Paulo vai nos ensinar a importância que a família deve ter em relação a uma vida com sabedoria. Olha só o que está escrito nos versos 15 ao verso 16 do capítulo de número 5 de Efésios. Paulo vai dizer o seguinte em sua escrita a essa carta, a essa igreja maravilhosa na cidade de Éfeso: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Ele vai continuar dizendo, por essa razão, verso 17: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Observe bem, Paulo está chamando as famílias para viver de forma sábia e não tola.
Ele está nos chamando para que possamos de forma sábia aproveitar bem o tempo, porque o inimigo das nossas almas, ele também ataca em relação ao tempo e qualidade entre casais e família. Eu sei, meus irmãos, que as necessidades atuais, infelizmente por causa do nosso consumismo desenfreado, muitas pessoas trabalham mais do que devem. E não é ilegítimo dizer que você deve trabalhar bem para poder ter um sustento e ter uma boa qualidade de vida. Não estou tirando essa legitimidade, não, ao contrário. Devemos trabalhar para que, com o suor do trabalho, possamos ter uma boa alimentação, uma boa moradia. Isso não é pecado, meus irmãos, ao contrário, não. Mas eu quero chamar a atenção de cada um de nós sobre a excessividade do tempo que muitas vezes nós investimos no trabalho ou em qualquer outra coisa, e nós não temos investido o bom tempo, um tempo maravilhoso com a nossa família. Já fui em muitos velórios em que pais ou filhos ou maridos e esposas choravam nos caixões onde estava o seu ente querido e diziam: porque eu não tive tempo para você, agora você foi, e como será a minha vida? Porque na verdade o tempo ele foi totalmente desvirtuado. O tempo ele foi consumido muitas vezes por aquilo que não é de fato investimento. Volto a dizer, caímos, meus irmãos, em um controle de querer ter mais, caímos numa ideia de que precisamos ter mais. Mas a verdade, o que é mais precioso dentro do lar não é a casa construída com boa cerâmica, não é o carro com várias tecnologias. O que torna maravilhoso o convívio lá é você saber que você está com a sua família e a glória de Deus repousa nessa família. Você pode estar, meus irmãos, em lugares onde que aparentemente para os homens não sejam os melhores lugares. Não é Beto Carreiro, não é Veneza Alter Park, não é outro lugar, mas você está com a sua família. Aonde a família está, ali deve se tornar o melhor lugar para se conviver. Mas o diabo tem tomado tempo de qualidade. Paulo está nos instruindo a viver de uma forma em que o tempo seja bem aproveitado, sejamos sábios na prioridade também espiritual. Ele nos fala aqui que olha como devemos andar de forma prudente, devemos remir o tempo, aprender a administrar o tempo, e também nesse tempo existe a prioridade espiritual da família. É necessário que também possamos investir o tempo necessário e oportuno em relação à vida espiritual da nossa família. Precisamos investir o tempo, não como tolos, mas como sábios em relação às conversas que possam ser edificantes. Eu sempre costumo dizer que a maneira como está o nosso coração, e é bíblico, a Bíblia fala que a nossa boca, ela fala o que o nosso coração está cheio. Se o seu coração está cheio de novela, irmã, pode ter certeza que o teu papo maior vai ser sobre novela. Se o teu coração, homem, está retido apenas na política, no futebol, outras coisas, pode perceber, a maioria da fala é sobre futebol. Eu tenho um amigo, eu chamo ele de amigo, e toda vez que eu paro para cumprimentá-lo, qual é o assunto dele? Vasco da Gama. Assunto até bonito, fica até feliz, mas meu irmão, tem hora que enche a paciência. Tem um dia que eu parei do lado dele e fui cumprimentar, que eu vou de manhã, deixo os meninos na escola, eu vou com eles, aí quando eu volto, tá lá paradinho, aí eu falo assim: amigão, em nome de Jesus, eu sou torcedor do Vasco, mas eu não aguento mais ouvir conversa de Vasco. Aí passa o infeliz do flamenguista atrás e ouve e fala: é mesmo, está perdendo tempo. Sabe por quê, meus irmãos? Que chega um momento assim, sabe, traz um enfado grande. Eu falei assim: amigo, vamos conversar sobre um assunto que pouco conversamos. Vamos falar sobre uma pessoa que é maravilhosa. Ele, quem? Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos
investir o nosso tempo no momento de conversas edificantes, em conversas que possamos brincar. Hoje o recurso que temos de internet, o recurso que hoje nós temos na facilidade de mobilidade, meus irmãos, isso é maravilhoso, mas muitas vezes precisamos realmente deixar de lado. E quando a luz apaga, a energia acaba, não tem celular, não tem rede de dados, meus irmãos, aproveite o tempo, mesmo que não ocorra isso, mas podemos aproveitar sim o tempo. Paulo nos ensina que como famílias precisamos ter conversas edificantes. Muitas vezes, meus irmãos, as lutas financeiras, elas são importantes, mas, volto a dizer, o excesso de trabalho tem tomado o tempo necessário e temos agido como tolo. A família revestida da armadura de Deus, ela organiza sua vida com o temor do Senhor Deus, ela prioriza o tempo para Deus e tem a sua vida organizada no Senhor. A família sábia, ela sabe disciplinar o tempo para aproveitar cada tempo nos momentos necessários, quando forem necessários. A família sábia, meus irmãos, ela coloca o culto doméstico também como prioridade na sua vida, porque ela entende que o Senhor Deus é algo que deve ser buscado todos os dias, deve ser prioridade. Paulo nos exorta a aproveitar bem o tempo como família e não como pessoas insensatas, para que possamos compreender qual é a vontade do Senhor. Penúltimo lugar, já estou partindo para o final dessa exposição da palavra do Senhor. Paulo também vai ensinar que a família, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Olha só o que está escrito nos versos 17 e 18. Paulo diz o seguinte: por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Oh, meus irmãos, uma das maiores orações que eu faço em favor da minha esposa e dos meus filhos é que eles sejam cheios do Espírito Santo. As minhas orações em relação aos meus filhos, eu oro para que o Senhor os faça prosperar, sejam bem-sucedidos quando crescerem na escola, sejam bem-sucedidos na nota, sejam bem-sucedidos no testemunho, na vida. Mas uma das coisas que eu mais oro para o Senhor: Senhor, que os meus filhos, que minha esposa, que essa família experimente o que é ser cheia do Teu Espírito Santo, porque não existe coisa mais gloriosa para a família, ela ser cheia, poderosamente cheia do Espírito que é chamado Santo. Paulo exorta, antes de dar a palavra ao marido, à esposa, aos filhos, aos pais, Paulo fala: olha, fujam do vinho, fujam daquilo que traz desequilíbrio, que te deixa suscetível a brincadeiras, a chacotes, porque uma pessoa que fica embriagada, ela fica ali vulnerável, meus irmãos. Ela não tem equilíbrio, ela não sabe o que faz. Alguns lembram, alguns não lembram, alguns manifestam gritaria, outros manifestam alegria, riso demais. Na verdade, ela está perdida ali. É por isso que Paulo está falando: olha, famílias, não vos embriaguem. E aqui vai, meus irmãos, um conselho a você que quer casar, e a você que está casado: quando for fazer festa, deixe de lado tudo aquilo que pode gerar desequilíbrio no lar. Vai casar? Deixa a cachaça de lado, a 51, a vodka, deixa lá. Mantenha o ambiente do seu lar abençoado, porque o alcoolismo traz desequilíbrio. E o Espírito Santo é quem quer encher a sua vida, é Ele quem quer encher a sua alma, é Ele quem quer encher a sua mente. Mais do que o álcool nas veias, no organismo, é a presença do Espírito Santo em toda a sua vida. Sem o Espírito, quando há embriaguez, o marido se torna duro. Sem o Espírito, onde há embriaguez humana, a esposa se torna amarga. Sem o Espírito, os filhos se tornam rebeldes. Sem o Espírito Santo, a casa se torna um campo de tensão. Essa é a causa de quando a família está cheia do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Mas o lar em que o Espírito Santo está ali,
Mas pastor, meu marido não é crente, mas você é, então seja cheia do Espírito Santo. Pastor, eu sou o único evangelho dentro de casa, então seja cheia do Espírito, ou cheio do Espírito Santo, porque lá onde o Espírito Santo habita, há domínio próprio nas discussões, há consolo nas enfermidades, há fé nas crises financeiras, e há esperanças nas limitações físicas. Quando o Espírito opera dentro de casa, não há, meu irmão, vazão para a carne, há graça, há poder, há restauração, há vivificação, a glória do Senhor é manifesta, e a família é abençoada. Ao Senhor! Quando há plenitude do Espírito na família, há sustentação em todos os níveis. Não temos muitas vezes forças físicas, mas o Espírito nos traz fortalecimento quando não há nenhuma força. Emocionalmente, quando parece que as famílias estão vazias, mas quando o Espírito opera, e estamos como Romanos capítulo de número 8, quando fala, há momentos que nós não sabemos o que fazer, nem como falar, mas o Espírito Santo intercede por nós. As famílias sustentadas espiritualmente de forma visível e invisível. E por fim, meus irmãos, quando nós entendemos sobre a importância de ser uma família abençoada com a armadura de Deus, uma família, essa família, ela cultiva adoração e gratidão dentro do seu próprio lar. Olha só o que está escrito nos versos 19 e nos versos de número 20 de Efésios capítulo de número 5. Você está feliz? Diga amém. Amém. Dando sempre graças ao Senhor. Verso 19. Falando entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, meus irmãos, que Paulo está construindo o que é de fato uma família, como ela deve se portar. E a gente vai concluir falando sobre isso. Ele fecha toda a estrutura do benefício da família cheia do Espírito Santo, tendo a armadura de Deus, para que nessa contínua graça da visitação do Espírito Santo, a família continue sendo protegida por Deus, e pelos meios que Ele oferece para que essa família seja protegida. Então a família que cultiva adoração e gratidão é aquela família que traz para si a presença do Senhor também, porque a murmuração ela enfraquece, mas a gratidão fortalece. Esses dias nós fomos visitar o irmão Carlinhos, né? O irmão Carlinhos, ele por algum tempo estava hospitalizado, por meses na verdade. Cadê Bibia? Não sei se Bibia está aqui hoje. Está lá atrás, Bibia? A nossa eterna adolescente. Já falei com Bia que a validade de ter uma carinha jovem, que quando tiver com 50 anos ainda está com cara de 20, né? É uma bênção. Meus irmãos, chegamos ali para Carlinhos, e ele é impressionante. Ele está ali na cama, tentando voltar a ter forças. Voltou a falar. E está falante, meus irmãos, né? Carlinhos está falante. Eu nunca vi Carlinhos falar tanto na vida, porque ele é aquele jeitão de mosquitinho elétrico, né? Para lá e para cá, e sempre falava pouco. Mas eu fiquei feliz e falei, eita, já dá para marcar um dia para ele pregar na igreja, porque o bichinho está falando. Mas tem algo fantástico. Olha o que é a vida do crente cheio do Espírito Santo. Ele tem consciência do problema. As pernas ainda não estão tão fortes como deveriam. Os pulmões precisam do auxílio, por enquanto, de um aparelho, para ele poder encher os pulmões e assim ter justamente essa graça de poder respirar, inspirar e aspirar, enfim. Mas, meus irmãos, não saiu da boca desse servo de Deus uma palavra de ingratidão. Não saiu da boca dele nenhuma murmuração. Se você chega para falar com ele, está esperançoso. Pastor, eu vou voltar na igreja. A moça que toma conta dele disse, e não é evangelho, disse, o dia que o Senhor for dar o culto de ações de graça, eu quero ser a primeira a sentar e ouvir o que Deus fez e está fazendo na sua vida.
A família, ela precisa aprender a ter gratidão. Ela precisa entender que quando a família é grata, ela canta, ela adora, ela exalta o Senhor. Eu sei, meus irmãos, que muitas vezes nós estamos como aquela mulher: vai tudo bem? Aí a gente fala por força de vontade: vai tudo bem. Não, tem momentos que a gente não quer falar, a gente quer chorar, a gente quer gritar, quer sair correndo, a gente quer sentar, ficar calado. E quantas vezes eu também já cheguei na igreja, meus irmãos, e às vezes não saíam palavras, a gente só quer ficar sentado, calados, imóvel. Não é assim? Tem dias que são assim. Existe o dia mau. Mas quando nós entendemos e olhamos para os céus, quando nós olhamos para um Salvador poderoso, que tem o domínio do mundo em suas mãos, aonde Satanás também está pisado por ele, porque ele está debaixo dos pés de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tem poder e continua tendo poder. Jesus Cristo tem a chave do inferno e da morte em suas mãos. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? É Jesus Cristo que tem autoridade. Então não esqueça, nos momentos trevosos da sua família, não esqueça de agradecer, porque gratidão faz parte da vida de uma família. A família evidentemente passa por diagnósticos difíceis, perdas inesperadas, pressões econômicas, esgotamento emocional, mas a gratidão tem o poder de resgatar o fôlego, a vida. A gratidão, na verdade, ela muda o ambiente familiar e espiritual do lar. Uma casa, meus irmãos, onde há louvor, a palavra, a oração, a gratidão, meus irmãos, ali sem você perceber, a graça e o poder de Deus está restaurando de uma forma poderosa, e sem você perceber também, você está sendo instrumento de Deus para ser pacificação, para ser um pacificador dentro de um lar aonde só reina a guerra. Eu quero concluir. Diante de tudo isso, nós precisamos entender que existe de fato, volto a dizer, uma luta espiritual. E é isso que Paulo vai colocar no capítulo de número 6, verso de número 12. Vamos ver o que está escrito nas Santas Escrituras? E aqui a gente de fato está partindo para o término. Eu acho que já falei isso umas 3 vezes, né? Passou tendo essas coisas, né? Ao Senhor! Ao Senhor! Quando acabar o culto, não sai com pressa não, tá? Cumprimente seu irmão, vá devagar, vai ter um lanchinho ali fora. Você poderá ser tremendamente usado para abençoar o irmão, enfim. Mas olha só que Paulo, depois, meus irmãos, de dar toda essa instrução, falar como deve ser o marido, falar como deve ser a esposa, falar como deve ser o pai, no início do capítulo 6, falar como o filho deve ser com o pai, ele faz aqui, meus irmãos, algo tremendo. E é evidente que o que ele escreveu aqui não veio apenas da parte da mente de Paulo, é inspiração divina. E ele vai dizer o seguinte, verso de número 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Observe que Paulo está falando qual é a maior luta na família. A maior luta que ele vai colocar, meus irmãos, e não vai colocar também que o inimigo maior não é a finança, não é a crise financeira, que o maior inimigo não são as doenças, que muitas vezes o maior inimigo dentro da família não é o cônjuge, na verdade não é o cônjuge, não são os filhos. O maior e o mais tenebroso inimigo dentro da família é o próprio Satanás. São as potestades que atuam, os principados, os príncipes da trevas. O príncipe da trevas que luta, olha para a sua família, ele quer a alma do filho, ele quer a alma do marido, ele quer a alma da esposa, ele quer perturbar os idosos, os avós, ele quer trazer perturbação com sogro e nora e genro, enfim.
o genro contra a nora, nora contra o filho, filho contra o tio. E eu já experimentei essa terrível e maligna luta de família contra família. Porém, meus irmãos, a família cristã, quando entende as questões espirituais e estão com os ouvidos bem sensíveis à voz do Espírito Santo, estão continuamente em oração, o próprio Espírito Santo lhe dará discernimento como agir e reagir a situações que talvez você entenda que são apenas humanas. O próprio Espírito Santo é quem vai de fato trazer graça à sua vida, para que você de forma sábia e com poder no alto do Espírito Santo agir contra as potestades do mal, e entender que Cristo Jesus na cruz já venceu o maligno, que podemos utilizar da autoridade que há no nome de Jesus Cristo para repreender os principados e potestades que querem dilacerar as famílias. Aleluia! Ah, Satanás, você não tem poder, porque Jesus já é o vencedor. E todos aqueles que estão debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo, o inimigo, ele tenta, mas não conseguirá, porque a força que há em nome de Jesus Cristo é superior. Por isso que Paulo ele fala: vocês precisam tomar da armadura de Deus. Não há como nós vencermos os principados e potestades com capacidade humana, porque não se vence com poder humano. Não se vence o poder maligno com títulos, não se vence o poder maligno com doutorado, nem se vence dizendo: olha, eu sou um grande empresário, comerciante. Não se vence maligno dessa forma. Não se vence as potestades, os principados do mal, meus irmãos, com inteligência humana. Há uma grande necessidade sim de termos Jesus Cristo na vida e utilizarmos esse poderoso nome. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome vocês curarão os enfermos. É no nome daquele que tem autoridade, tanto nos céus como também na terra. Aleluia! É em Jesus Cristo, e cheios da armadura de Deus, que conseguimos resistir às astutas ciladas de Satanás. Então aplique no seu coração, aplique na sua família. Você que está lutando contra muitas coisas dentro do seu lar, ou contra si mesmo muitas coisas, olhe, entenda que a maior luta, ela é espiritual. Sua família pode estar lutando contra enfermidade, pode estar lutando contra relações financeiras, como eu disse, pode estar lutando sobre tantas coisas. Porém, contudo, entretanto, busque a santidade no lar, porque isso também é necessário para que possamos estar realmente atentos às ciladas de Satanás. A santidade é uma prioridade na família. A luz, ela precisa ser cultivada no lar. A sabedoria, ela precisa ser buscada dentro do lar. O Espírito precisa ser buscado, porque é Ele quem deve governar o nosso lar, e nós, instrumentos do Espírito Santo, para trazer graça sobre o lar. E tenha o coração sempre grato, porque Paulo fala, para que possamos no dia mau resistirmos ao inimigo das nossas almas. Você pode se colocar de pé, vamos orar. Você pode dar a mão para o seu irmão e orar com ele neste momento. Aperte a mão do seu irmão aí com carinho, tá? Ore por ele neste momento. Vamos orar uns pelos outros. O Espírito Santo de Deus quer encher as nossas famílias. O Espírito Santo de Deus quer encher a sua vida, marido. O Espírito Santo de Deus quer encher a sua vida, esposa. O Espírito Santo quer encher a sua vida, filho. O Espírito Santo quer lhe tomar de forma poderosa e tornar o seu lar poderosamente abençoado. Senhor, é em teu nome Jesus Cristo que nós repreendemos, em nome de Jesus, toda a potestade e principado do mal. Repreendemos, ó Senhor, todo dado inflamado de Satanás contra as famílias. E é nessa autoridade que em nome de Jesus Cristo que nos apropriamos, ó Senhor, porque sem Ti nada somos, não podemos dar um passo adiante se o Senhor não estiver conosco. E nessa noite, em nome de Jesus Cristo, os Seus filhos que estão aqui ou dentro em suas casas, que estão vivendo momentos difíceis, Senhor, Tu és
o Deus da sabedoria e dá para quem pede. Ó Senhor, derrama graça poderosa, derrama, Senhor, do teu Espírito, derrama, ó Pai, vida, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Ó Espírito Santo, que sejamos revestidos com a tua armadura. Ó Senhor, nos ajude, porque os dias são tenebrosos, mas muito mais do que os dias tenebrosos, são dias na tua presença, porque a tua presença nos traz calma, paz, a tua presença é a melhor. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus, e ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus pela sua família, ao Senhor da família, ao Senhor dos maridos, ao Senhor das esposas, ao Senhor dos nossos filhos, ao Senhor toda. Que o Senhor nos abençoe. Se assente por alguns momentos, que o pessoal vai precisar fazer algumas considerações.